Bom, quais são os ganhos para o agro brasileiro com o acordo entre o Mercosul e a União Europeia? Mais um convidado aqui no Jornal Jovem Pan. Nosso entrevistado é o professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Professor, boa noite. Muito obrigado mais uma vez por nos atender. Um bom ano. Como vai? Boa noite, Thiago. Bom ano para vocês também, para todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá. Nós que agradecemos. Bom, claro que ainda é tudo muito incipiente, falta ter 100% de certeza que esse martelo efetivamente será batido. O senhor que acompanhou toda a discussão lá atrás, do início dessa aproximação entre os dois blocos. Mesma pergunta que eu fiz para o doutor Janete da Fonseca agora há pouco, faço para o senhor. O senhor está vendo com otimismo esse acordo ou ainda é preciso esperar para saber efetivamente como é que vai se dar na prática, doutor? Tiago, eu vejo com otimismo sempre. Trabalhei por esse acordo há mais de 20 anos, né? Antes de ser ministro, como ministro e depois de ser ministro também. Então eu considero que é um acordo importantíssimo, afinal de contas são 720 milhões de pessoas envolvidas nesse acordo, é muito consumidor, portanto, mercado gigantesco. Então, eu sou otimista e esperançoso. Com um dado de realidade. No começo, não vai ser muito bom para a agricultura brasileira, não vai ser como a gente gostaria que fosse para a agricultura brasileira, por várias razões. Primeiro, porque muitos produtos ainda têm cotas, são cotas pequenas e não há sinal de abertura dessas cotas, Segundo, que nos últimos dias do ano passado, final do ano, a Europa colocou algumas salvaguardas em relação à questão agrícola, que são ainda mais limitantes, que restringe mais ainda o acesso ao mercado. Então, não vejo um horizonte de curto prazo muito favorável, muito bom. Mas há um período longo para as tarifas serem acertadas e ajustadas, 10 até 15 anos em alguns casos. Então, eu espero que nesse período as coisas avancem positivamente. Por outro lado, Thiago, um tema que tenho visto pouca gente falar é o fato de que um acordo com a União Europeia abre um precedente muito importante para outros países que estão olhando isso com desconfiança, com expectativa, né? Um acordo negociado com esse vigor e com tanto tempo, com tanto detalhe, tanta delicadeza, abre a possibilidade de que grandes países na Ásia, a Índia, por exemplo, outros países asiáticos, ou até mesmo em outras regiões, como no Oriente Médio, se interessem por acordos com o Mercosul. A verdade é que a geopolítica mundial e comercial inaugurada com o governo Trump nos Estados Unidos provocou um certo distanciamento da União Europeia dos grandes mercados aliados dela, os Estados Unidos e até mesmo mercados novos como a China. Então, um acordo com o Mercosul era importante para a União Europeia, como poderá ser importante para outros grupos de países ou países específicos. Então, eu vejo esse precedente como um grande capital para nós, viu, Thiago? Pergunta agora de Denise Campos de Toledo. Doutor Roberto, boa noite. Denise. Bom, eu queria saber o quanto que potencialmente pode haver de expansão das vendas do agro para a Europa, que já é o segundo maior parceiro do Brasil, não é? O bloco europeu já é o segundo maior cliente do agro brasileiro, está apenas atrás da China e já está à frente dos Estados Unidos. Então, potencialmente, o que pode acontecer? O senhor citou as salvaguardas, as restrições que foram colocadas, isso mais ajuda, mais atrapalha? E qual o prazo para se ter alguma ideia do que vai acontecer de fato? Pois é, a salvaguarda perturba um pouco mais o horizonte de curto prazo, Denise. Obviamente, você tem uma salvaguarda que diz, por exemplo, que se houver um aumento de exportação em torno de 5% da média dos últimos 3 anos, o que é 5%? Qualquer sacolejão de clima ou de logística pode levar a 5% a mais. Então, atrapalha bastante e é um número muito pouco significativo para mudar a política, criar salvaguarda nessa direção. Então, a salvaguarda se soma às cotas e não é nada positivo e nada muito favorável. Mas, como eu disse anteriormente, todo o processo, depois aprovado pelo parlamento, tem um prazo para funcionar, que varia de 10 a 15 anos conforme o setor, né? Então, dependendo de como essa coisa variar, podemos ter grandes ganhos. Eu vejo ganhos importantes, por exemplo, na área de frutas
tropicais, fundamentalmente, que temos um horizonte grande para crescer em frutos tropicais, inclusive em regiões mais pobres, como o Nordeste brasileiro. Temos um horizonte grande também para carnes, todos os tipos de carnes, inclusive pescado, que pode crescer bastante também na União Europeia. Café, vejo uma boa chance para crescer nesse processo. E madeira. São vários os temas que podem ganhar mercado mais rapidamente. Outros vão demorar um pouco mais. Farelo de soja, milho, vão demorar um pouco mais. Mas eu vejo um horizonte positivo, reiterando. Não é para amanhã ou depois, não é para 2 ou 3 anos. É um processo um pouco mais longo, mas muito positivo. Pergunta agora, professor Roberto Rodrigues, de Dora Kramer. Boa noite, professor. Tudo bem, olha só, eu queria falar sobre dificuldade de implementação. Pelo que o senhor disse aí, a conturbação provocada pelo Donald Trump, contribuiu para destravar o acordo. Me parece que o senhor deu essa impressão. Muito bem. Essa mesma conturbação e, além de tudo, a forte oposição da França podem criar dificuldades para a implementação desse acordo. Quer dizer, o Trump pode criar algum problema, porque ele cria muito problema, né? E até agora não sei se tem alguma coisa a ver. O que pode acontecer ou não acontecerá nada? Não tem nada a ver Trump e a oposição da França. Dora, difícil dizer. O Trump é muito surpreendente com as medidas dele. Difícil dizer o que pode acontecer. Não acho que existam razões concretas para que uma coisa muito grande aconteça. Em relação à França, a gente está observando uma coisa curiosa, né? Os produtores europeus estão errados, eles estão certos. Estão fazendo interesses deles, estão lutando para se manter na atividade produtiva. E essa luta tem uma premissa fundamental: muito subsídio, muita subvenção, muito apoio do governo. Então eles querem mais apoio, inclusive porque hoje, dentro da própria União Europeia, tem disputa. Alguns países do leste europeu já começam a ser mais competitivos com a própria Europa do Oeste, né? E portanto, que os subsídios que são exigidos pelos franceses e outros países da Europa Ocidental crescem em termos de... O olho fica mais gordo para os subsídios. E o acordo com o Mercosul é um argumento para eles também usarem essa pressão. Então, eu acho muito mais complexo a negociação interna na Europa dos diferentes países que estão lá negociando do que uma ação externa com o Trump ou até com a China, com a Rússia. Creio que o acordo com o Mercosul é produtivo, é positivo para o consumidor europeu no médio e longo prazo. Como é para nós também. Para nós, obviamente, da mesma forma. O setor industrial, que pode perder no começo, vai ganhar um impulso importante. Todos os investimentos de competitividade, tecnologia, serviços que vão ser oferecidos para nós. E tudo isso tem uma outra questão que também acho relevante, Dora, que é o seguinte: para que aumente o comércio de maneira significativa, no prazo determinado, 10 anos, 15 anos, 6 anos, o que for, é fundamental também que aumentemos a nossa estrutura de porto, de ferrovia, de armazenamento no interior ou no porto, de indústria de transformação. Então é preciso que haja investimento importante no processo de estrutura. E isso pode atrair investimentos europeus e de outros países no nosso setor de infraestrutura. Então vejo um horizonte muito amplo de crescimento do comércio e com vantagens para o Brasil. Agrícola, industrial e de serviços. Quem faz a próxima pergunta é Nelson Kobayashi. Professor Roberto, boa noite, é um prazer falar contigo. A minha pergunta é, nesse caso, envolvendo a possibilidade de um impacto aqui no território brasileiro, por exemplo, em relação à carne, alimentos, enfim, se a gente tem algum problema que possa surgir em relação à inflação ou segurança alimentar. E se isso pode impactar também outros mercados, como, por exemplo, o chinês, que é para onde vão a maioria das carnes brasileiras. Como que o senhor analisa? Não acho que esse risco possa ocorrer por duas razões. A primeira é que não haverá um reflexo rápido, imediato, em relação às exportações a mais por causa do acordo. É um processo mais lento.
E o segundo ponto é que, para isso acontecer, temos que investir mais aqui, temos que produzir mais tecnologia, mais investimento em logística, em infraestrutura, temos que fazer investimentos que permitam esse avanço adicional. Então, não vejo esse risco. Além do que, nós exportamos hoje menos de 30% da nossa produção, salvo na soja, que é a exportação de maior parte da produção é exportada, 60% exportado, demais produtos como carnes e frutas, ao contrário, fica a maior parte aqui no Brasil. Então, não vejo nenhum risco, Bayashi, no curto prazo, para que isso aconteça, porque não vai haver um aumento de exportação no curto prazo, nem para a Europa, nem para outros países. A última pergunta, Denise Campos de Toledo. Roberto, eu gostaria de aproveitar toda a sua experiência no setor agrícola e lembrando uma entrevista sua que eu vi recentemente, que o senhor demonstra preocupação com o retorno financeiro do agro brasileiro. O senhor já disse que o acordo com o Mercosul, se der resultado efetivo como se espera, pode demorar 2, 3 anos, mas agora, 2026, o que a gente pode esperar em termos de oferta, em termos de preços e essa reclamação que o senhor já fez em termos do retorno financeiro para o produtor brasileiro? Denise, essa não é uma reclamação, é um comentário sobre as possibilidades de 2026. O que está acontecendo em 2026? Custos muito altos e preços mais baixos, de maneira geral, sobretudo para as commodities agrícolas. Fora café, tem um preço ainda melhor do que no passado, por causa de questões climáticas, mas os grãos, de maneira geral, açúcar também, estão com preços menores do que nos últimos 2 ou 3 anos. E os custos mais altos, sobretudo financeiros. Então, o que vai fazer a diferença para o produtor rural brasileiro vai ser a sua produtividade agrícola. Aqueles que tiveram produtividade alta vão ficar no azul, produtividade muito baixa vão ficar no vermelho. Então, é um ano de margem curta, estreita, do ponto de vista econômico-financeiro para os produtores rurais do Brasil. Agora, para o país, Denise, não há nenhum problema, porque a safra é grande, mais uma vez, o clima está correndo bem, se não houver nenhum problema daqui para frente, a safra vai ser grande de grãos, então o abastecimento interno está garantido, nossos comércios de exportação também estão garantidos, não há nenhum problema para o país. A economia nacional não vai sofrer nada, não vai haver inflação, não há nenhum problema que a agricultura produza. O ruim é para o produtor rural. E, no longo prazo, também é uma consequência negativa para o país. Por quê? 1 ou 2 anos muito ruins de renda, de margens negativas ou muito pequenas, acabam inibindo a plantio de novas safras com um padrão tecnológico adequado, que é o que temos feito no Brasil. Nos últimos anos, o nosso processo produtivo está crescendo espetacularmente, a produtividade por causa da tecnologia. Tecnologia e inovação sempre crescendo, aplicando o que há de novo. O produtor rural é muito crente na sua capacidade de produzir mais. Então, o risco que tem é no longo prazo, médio e longo prazo. Não para esse ano, talvez nem para o ano que vem. Mas 1 ou 2 anos com preços baixos e custos muito altos levam os produtores a produzir menos. E aí o reflexo é inflação interna e problemas de abastecimento interno. Mas para esse ano, nenhum problema no Brasil. Ao contrário, o Brasil vai ganhar. Vai exportar bem, vai produzir bem, vai ter um abastecimento garantido. Mas para os produtores que por circunstâncias não tiverem produtividade adequada, não é um ano bom. Professor Roberto Rodrigues, muito obrigado por atender a Jovem Pan, como sempre. Volte outras vezes, um excelente ano e obrigado por dividir a experiência do senhor com os nossos ouvintes e espectadores. Um abraço.